Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Ano de eleição. Esse ano tem muita treta ainda para acontecer, né? Porque política é um negócio complicado. Muito é dito, muito já foi escrito, como esse canal se propõe, né? Muita coisa já foi falada, mas a gente ainda pode falar um pouco mais. Mas não há nada novo, como disse nosso querido Salomão, embaixo do céu, embaixo do sol, não há nada novo na Terra. Mas o fato é que estamos aí nesse ano complicadíssimo, que é o ano de eleição. E aí o cristão fica, né? Em quem vamos votar? E nós entramos às vezes em algumas discussões nós não entramos, mas ela vem até nós. Mas o fato que eu gostaria de fazer esse vídeo, esse pequeno vídeo, é que hoje eu assisti hoje é 14 de maio, e eu assisti um vídeo hoje. Com certeza todo mundo aí, ou quase todo mundo, segue alguém, vê alguém no YouTube e costuma acompanhar e assistir. Então eu também acompanho canais de teologia, músicas, políticas, né? Algumas pessoas que comentam a respeito de políticas e tal. E aí hoje eu assisti dois vídeos que eu achei assim que me fez refletir na expressão e nas palavras dessas pessoas. Um foi o Mamãe Falei, da é, Arthur Duval, e o outro foi Nando Moura. E os dois estavam falando sobre política, né? Nando Moura fez um vídeo bem grande, assim, de meia hora mais ou menos, e ele tava criticando e detonando, e ele tem umas palavras assim duras, né? Criticando, detonando o MBL, e tudo mais, assim, de política, que ele estava até associado, né? Ele estava associado também àquele que vai ser candidato à presidência, que eu esqueci o nome dele. Juiz, Sérgio Moro. Sérgio Moro, ele lá tava apoiando, e ele apoiava também o Arthur Duval e tal. E aí ele traz uma palavra, um vídeo de muita. E aí é esse ponto que eu queria pegar. Falta total de esperança. Falta total de esperança. E aí ele é decepcionado, né, com Bolsonaro, por muitas coisas que Bolsonaro fez, que não foram boas. Com Lula, então, nem se fala, né, totalmente avesso a Lula e ao PT e às loucuras desse partido. E aí ele se uniu lá a Sérgio Moro, mas ele também já estava decepcionado, porque Sérgio Moro tomou umas atitudes mudando de partido de uma forma assim que ele não sabia, e ele ficou sabendo ali por acaso. E o MBL, que ele diz, né, no vídeo, usou a imagem dele para poder falar, não, temos aqui uma terceira via, vamos apoiar o Sérgio Moro e vai ser diferente e tal. Aí depois o MBL já tomou algumas atitudes ali que ele não gostou, que foi ruim. E o Arthur Duval aprontou, que todo mundo sabe aí, né? Aprontou assim, falou bastante besteira e se deu muito mal por conta disso. Mas o fato é que nesses vídeos do dele e do Arthur Duval, o que eu notei assim foi uma falta de esperança muito grande. Porque a decepção diante da política é muito grande. E isso me fez pensar que quando o Paulo escreve, ele escreveu poucas coisas a respeito do nosso relacionamento com os governantes. O que Paulo diz é que nós precisamos orar pelos nossos governantes, orar por eles. Essa é a atitude do cristão. E aí alguém fala assim, ué, mas aí o cristão vai ser apático com relação à política, ou então não vai se envolver? Como é que deve ser? Às vezes nós queremos respostas muito fáceis e muito práticas e muito pequenas frases que expliquem e que nos dê as respostas. Mas o caminho árduo de cada cristão é de um relacionamento com Deus. Paulo, quando escreve, ele não disse, quando ele fala para orar pelos governantes, ele não explicou lá quem era o governante, as atrocidades que aconteciam naquele império romano que matava, que era extremamente injusto. As pessoas sofriam ali horrores. E os discípulos de Cristo não estavam preocupados em descrever e dizer exatamente qual seria
a sua atitude diante das injustiças. Nem, de maneira nenhuma, a igreja primitiva, você viu, e nem na história da igreja, pelo menos o primeiro século ali, esses verdadeiros servos do Senhor, mobilizando para fazer campanhas, para ir pra rua, pintar a cara, lutar pela, sei lá, democracia, nem tinha, né? Mas lutar por direitos. Ah, as mulheres precisam de direitos, os homens precisam dos direitos respeitados, vamos lutar. Porque a luta desses servos do Senhor era outra. A luta deles era para que o evangelho avançasse. E esses homens, né, Nando Moura, Arthur Duval e outros políticos, todos os políticos, esse Nando Moura nem é político, mas todos os políticos ou militantes estão lutando com armas humanas e armas construídas por eles para dar solução para os problemas do nosso país. Mas o cristão, ele sabe que a nossa arma, ela deve ser as armas espirituais. O que muda uma nação não é a mudança de partido político. É claro que a gente tem que sim que orar e pedir a Deus que realmente não deixe que a perversidade aumente, que o mal seja freado. Mas o que muda uma nação é o evangelho. O evangelho na vida pessoal de cada sujeito, de cada indivíduo. A gente gosta muito de utopia, mas pagar o preço de colocarmos os nossos joelhos no chão e orarmos pelo sistema político, muitas vezes a gente não faz isso. Ou a gente faz só num períodozinho curto, perto das eleições. Mas uma vida de oração e outra coisa, uma vida de buscar no Senhor como eu pessoa, cidadã, devo me importar diante da política. Como eu devo me importar? Eu, pessoalmente, né, Alba, dentro do meu quarto, como eu devo me portar diante da política? Eu preciso buscar em Deus, porque todo mundo que busca respostas no mundo, em partidos políticos, em candidatos, vai estar contra a vontade de Deus, porque está buscando a resposta fora de Deus. E aí há um culto à imagem muito grande, né? Tem cristão assim que abraça a bandeira por Bolsonaro, que é um negócio, sabe? Encara Bolsonaro como um Messias, né? O sobrenome dele tem esse nome, e encara ele como realmente alguém que vai resolver os problemas do nosso país. Ele não vai. Porque quem resolve o problema da humanidade é Cristo Jesus. Lula, muito menos. Mas aí tem muita gente de esquerda que diz que é cristão, e que apoia Lula. E Lula tem falado assim loucuras. E tem gente que fala não, porque abraça a personalidade. Não, ele vai resolver os problemas sociais. Ele vai acabar com essa coisa do capitalismo e do enriquecimento ilícito, e vai pegar toda essa riqueza e vai distribuir para os pobres, para os necessitados. Ele. E quem tá do lado de Bolsonaro, da direita, ele vai resolver, ele vai acabar com isso, com aquilo outro. E onde Deus está nisso tudo? Eu sei que a ordem que Deus nos deu foi ide, portanto, por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A mudança, ela é feita a partir do evangelho. E eu tô dizendo isso porque esses 2 vídeos que eu assisti hoje me marcaram pela desesperança dos 2 homens. Sem esperança nenhuma. Por quê? Porque a política não nos dá esperança. Porque os sistemas econômicos não nos dão esperança. O que nós precisamos fazer é ter sabedoria no nosso voto. É orarmos ao Senhor para que o mal seja diminuído, seja impedido o seu progresso, né? O mal, a violência, a injustiça, tudo isso tem que ser freado. A gente tem que clamar: Deus, freia, para que nós possamos ter um país, que nós possamos viver em paz. E por que nós, crentes, queremos que o país viva em paz? Para que nós possamos ter a oportunidade de ainda falar muito mais de Cristo. Esse é o nosso objetivo. A gente não pode pensar: eu quero um país em paz para eu poder enriquecer. Eu quero um país em paz para eu poder viver no conforto.
Cristão não tem conforto. Se Jesus falou, se você quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Qual conforto tem em negar a si mesmo? Então nós não podemos querer um país melhor para um enriquecimento. Nós não podemos querer um país melhor para desejos egoístas, desejos meus. Mas eu preciso de um país melhor para que eu tenha mais condição de fazer a vontade de Deus de uma forma mais livre, mais desimpedida, mais tranquila. E não fazer como muitos que se escondem em cavernas para poder se reunir como igreja. Não, a gente quer um país livre para a gente poder organizar aí uma ação social e fazer essa ação social, organizar um culto ao ar livre, fazer esse culto ao ar livre, poder usar a internet para trazer a mensagem. Alguns têm muito mais inteligentes e com palavras muito mais bonitas, fazem congressos grandes e aquele tanto de gente vai. Para que nós queremos um país melhor, meu povo? Para que nós possamos fazer mais a vontade de Deus de uma forma mais livre e, portanto, de uma forma muito maior. Então nós precisamos fazer o que nesse ano? Orar. E não colocar nossa esperança. Aqueles 2 homens estavam sem esperança. Nós, no entanto, somos um povo diferente, porque a nossa esperança é Cristo Jesus. Que Deus nos dê essa sabedoria que nós tanto precisamos para lidar com a realidade, com a política, com a economia, com o voto. Que Deus nos dê essa sabedoria. Amém? Por favor, se inscreva aí, me ajude, compartilhe, deixe um recado se você quiser. E que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nesse ano de votações.